Pergunta rápida, hein? Alexandre de Moraes, o ministro do STF, deve ser preso ou apenas expulso do cargo, suspenso? Qual a sua opinião? Alexandre de Moraes deve ser preso ou suspenso do STF? Essa pergunta tem tomado conta do debate político nas redes sociais, nas ruas de todo o país, e dessa vez parece que o Moraes não tem saída. A Polícia Federal trouxe aqui uma grave denúncia que pode impactar aí realmente o cargo do ministro Alexandre de Moraes e até mesmo seu afastamento. Por isso que eu te pergunto, você acha que só afastamento é necessário ou vocês acham que precisa, ainda mais como uma autoridade máxima, né, no país? Estamos falando do Supremo Tribunal Federal, não existe outro órgão acima deles, né? Eles são ali o máximo do máximo já. Por usar esse cargo público, por estar nessa posição e cometer, se for provado, um crime de fato, deve ser punido apenas com suspensão, com afastamento, como é o caso que fazem com juízes, né, que cometem crime grave, que é apenas tem uma aposentadoria compulsória, que eu espero que acabe isso logo com esse projeto de lei que está em andamento no Congresso? Ou vocês acham que não? Ele tem que, de fato, pagar e ser dado como exemplo para que pessoas de alto escalão, que estão nos cargos públicos mais altos, aqueles que acham que são invencíveis, que eles trabalhem em favor da nação e que se cometeu um crime por aproveitando a situação de funcionário público, de servidor da confiança pública, é um crime que tem que ser punido com o rigor máximo da lei, igual o próprio Alexandre de Moraes falou a respeito dos manifestantes do dia 8 de janeiro, inclusive do próprio Bolsonaro. Vocês acham que tem que ser com a mesma moeda ou não? Tem que ser mais leve aí com ele. Então vão comentando aí, porque eu vou falar para vocês, o Brasil foi surpreendido com essa notícia e eu já vou trazer. E a gente tem uma sequência de acontecimentos que mudaram completamente o cenário nacional, tá? Tem aí a queda do Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda. Isso abalou já o governo. Mostrou que o governo Lula não conseguiu resistir à pressão política e econômica que vem crescendo nas últimas semanas. O país já enfrenta crise profunda envolvendo o INSS, escândalo ligado ao Banco Master, disparada de preço da gasolina, impulsionada aí pelas tensões internacionais e pela guerra no Irã. E como se não bastasse, os caminhoneiros já sinalizaram uma paralisação nacional que pode travar o país e provocar impacto direto no bolso da população, mesmo com o governo desesperado já anunciando medidas para tentar conter essa paralisação que seria hoje, né? Então, por isso eu preciso muito fazer um pedido aqui bem importante para vocês, gente, agora mesmo, para você olhar se você está inscrito no canal e se não estiver, se inscrever agora mesmo. Aqui embaixo vai ver um botão escrito inscreva-se em vermelho. Clica nele e se inscreve no canal. Ativa o sino de notificação, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Talvez você não veja mais o nosso conteúdo no futuro se você não for inscrito, porque as métricas das plataformas digitais mudaram. Então elas dão preferência para quem já é da rede, já faz parte daquele canal. Então se você não faz parte ainda, você não é inscrito, gente, se inscrever é de graça. Então se inscreve, para você não correr o risco de não ver nosso conteúdo. E aqui é um conteúdo limpo, a gente não tem político de estimação, não tem aqui, né, igual a mídia, esse negócio de ocultar informação. Aqui a gente mostra tudo e traz uma análise bem detalhada sobre o assunto, tá bom? E aí, ao mesmo tempo, é o caso que eu falei, por isso que eu perguntei sobre o Alexandre de Moraes para vocês. O ministro Alexandre de Moraes passa a ser alvo de críticas cada vez mais duras com essas novas revelações da Polícia Federal e denúncias que vieram ganhando espaço na grande mídia e levantando questionamentos sobre sua atuação e seus métodos. Setores da oposição afirmam que o ministro vem adotando uma postura mais agressiva contra adversários políticos, o que aumenta a tensão aí também, né, institucional, em um momento já delicado. E, paralelamente, surgem novidades importantes sobre a possível soltura do Jair Bolsonaro. E dessa vez foi o médico dele que trouxe as informações. Eu trouxe para vocês aqui do Flávio Bolsonaro, né, que comentou sobre o encontro com o Moraes, que pareceu bem positivo. E vamos falar agora do médico do Bolsonaro também. Então, bora lá. Já começa aqui com o estado de saúde do Bolsonaro. Vou trazer aqui o médico do Bolsonaro que fala um pouquinho a respeito do estado de saúde, que é importante a gente acompanhar esse novo boletim para não ter dúvidas, né? Isso aqui pode ser usado para facilitar aí a soltura do Bolsonaro, fazendo com que ele possa, né, trocar a prisão pela domiciliar. Olha só o que o médico disse. Então, deixa eu tocar aqui. Na primeira tomografia da entrada na sexta-feira,
ele tinha um comprometimento, apresentou um comprometimento muito difuso, extenso do pulmão esquerdo, até o ápice, né? A base, a gente divide os pulmões em lóbulos, e parcialmente do lado direito, mas a preocupação maior foi nesse comprometimento esquerdo. A ausculta pulmonar, o exame clínico, que é muito importante, já mostrava uma regressão bastante discreta, mais progressiva. É o que nós fazemos a avaliação praticamente o tempo todo. Aí hoje, comparando as tomografias, a gente vê uma melhora do pulmão direito, também uma melhora no pulmão esquerdo, mas no pulmão esquerdo é que a gente ainda observa uma imagem razoável de comprometimento e já com sinais inflamatórios, como eu falei, já era esperado, inclusive com a telectasia, que é um murchamento dos colapsos dos alvéolos, que tende a regredir com a fisioterapia intensa. Observando prognóstico para o futuro, o que é meio temerário, que nós nos preocupamos, mas não tem como saber agora, é quando esse processo inflamatório cicatriza, pode formar endurecimento do pulmão, pode formar o que nós chamamos de fibrose. Fibrose nós só poderemos saber mais tarde. Vamos torcer para que não aconteça. A fibrose é um quadro normalmente mais crônico, que limita mais o paciente em termos de desempenho físico, respiração e cansaço. Então isso é uma preocupação nossa que está no radar, mas nós estamos trabalhando muito para que não aconteça. Doutor, como é que está o ex-presidente? Bom, pessoal, então vocês viram aí, eu não vou passar o vídeo inteiro, eu trouxe aqui só uma parte, né, para que vocês possam aí compreender também o que está acontecendo, qual é o estado de saúde do Bolsonaro, e essas informações que mostram aí, que trouxe o boletim, que trouxe o encontro, fez o Flávio Bolsonaro se encontrar com o próprio Alexandre de Moraes, e, né, eles fizeram uma reunião, bateram um papo essa semana sobre soltar o Bolsonaro, e o ministro falou que vai avaliar, né? Então ele deve dar o retorno em breve. Mas para vocês verem o quanto é importante a gente acompanhar, e pode vir boas notícias para o Bolsonaro, tanto em questão da melhora de saúde, quanto da questão da soltura, que é para ele cumprir a pena domiciliar, né? Um outro ponto também, a gente vê o que enquanto isso, enquanto as coisas parecem começar a melhorar para o Bolsonaro, tanto na questão de saúde, né, do estado de saúde, dessa questão da prisão domiciliar, que pode estar mais próxima, pode ser até uma estratégia positiva, tanto para o STF quanto para o próprio governo Lula também, né, desviar um pouquinho a atenção, mostrar uma versão menos inflexível. A gente traz aí a questão de outra preocupação para o Lula, que ele entra em desespero e tenta amenizar de qualquer forma a crise com a greve dos caminhoneiros. Isso é uma matéria aqui muito interessante da ameaça dessa greve para o governo Lula. A ameaça de greve dos caminhoneiros que atormenta Lula em ano eleitoral, eles disseram o seguinte, abre aspas, estamos muito mais organizados do que em 2018, fecha aspas. Então aqui os caminhoneiros de diferentes regiões do país ameaçaram paralisar as atividades nos próximos dias, tá? Isso foi atualizado hoje. Isso em meio à alta do diesel provocado pela guerra no Irã. Pressionado pela ameaça grevista, o governo correu para anunciar algumas medidas novas para tentar apaziguar os ânimos da categoria que parou o país em 2018. E eles disseram, estamos muito mais organizados que em 2018, segundo o presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, que é a Abrava, né? O Wallace Landim, ele é conhecido como Chorão. Ele deu uma entrevista na BBC News Brasil. E em 2018, a greve foi de 10 dias. Impactou fortemente a economia brasileira, e a gente viu que agora o preço do diesel mais vendido do Brasil, né, subiu 19,4% do dia 28 de fevereiro para cá. Então, foi aí que começou o ataque dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, e segundo o painel de monitoramento de preços da Valicard, a partir dos dados de abastecimento em mais de 25 mil postos em todo o Brasil. Então essa alta fizeram os caminhoneiros reagir. Aí o governo anunciou medidas semana passada para reduzir o preço do diesel, anunciou a isenção do PIS/COFINS, subvenção para produtores e distribuidores, imposto para exportação. E no dia seguinte, no entanto, a Petrobras anunciou a alta de 38 centavos por litro do diesel A, que é o puro, em suas refinarias. Aí a gente viu que o governo publicou, né, mais medidas
que endurecem regras do frete e mexe no preço do diesel. O texto prevê multa de até R$10 milhões, inclusive, para descumprimento do piso e criou novos critérios para comercialização do combustível. Então, o governo publicou, nessa quinta, dia 19, 2 medidas provisórias que alteraram as regras do transporte rodoviário de cargas e da comercialização do diesel. Então, os textos já foram divulgados no Diário Oficial. Uma das medidas estabelece novas regras na formação do preço. E a proposta cria 2 referenciais, uma para a Petrobras e uma para a Refinaria Nacional e também uma para importadores. E também colocaram aqui, né, a segunda medida a respeito aí de endurecer as regras para o cumprimento do piso mínimo do frete. Então, mesmo com tudo isso, gente, essas medidas que o governo anunciou fazem parte de uma ofensiva do governo para conter os impactos da alta do preço dos combustíveis, e o presidente Lula tem pressionado governadores também a reduzir o ICMS sobre os combustíveis diante da elevação dos preços em meio ao cenário internacional. Então, a gente viu aí que na semana passada a União zerou os tributos federais sobre o diesel, propôs dividir com os estados o custo de uma eventual redução do ICMS e compensação de parte das perdas de arrecadação. E a proposta, no entanto, enfrenta algumas resistências dos governadores. Então, vocês viram aí, o governo está bem preocupado e os caminhoneiros falaram, né? Eles seguraram, iam começar hoje. Eles falaram que vão segurar mais um pouquinho para ver as medidas do governo. Aí o governo publicou mais algumas hoje, só que isso talvez não seja o suficiente para que eles realmente não façam a greve. Então, a gente vai acompanhar e aí eu trago para vocês, por isso é muito importante estar inscrito no canal e não perder nenhum vídeo. Aí o governo enfrenta essa preocupação e olha só uma outra situação. O ministro Haddad deixa o ministério. Pois é, a Haddad nesta semana, para ser candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad não iniciará de imediato as agendas de pré-campanha. Segundo auxiliares, Haddad pretende tirar alguns dias de férias com a família a partir da próxima semana. Só depois desse período é que o quase ex-ministro começará a rodar o estado. Antes das férias, Haddad ainda pretende dar algumas entrevistas. O objetivo, de acordo com aliados, é que ele use os espaços para defender o seu legado à frente do Ministério da Fazenda. Haddad começou as despedidas da pasta desde a semana passada. O último evento dele como ministro será na quinta-feira, em São Paulo, com a presença do presidente Lula. A previsão é de que a exoneração de Haddad seja publicada já na sexta-feira no Diário Oficial da União. No mesmo dia, Dário Durigan deve ser nomeado como novo ministro da Fazenda. Embora vá deixar Não vou passar tudo, é só para vocês verem aí a queda do ministro, então amanhã aguardaremos e eu trago para vocês. E agora, para finalizar, vamos falar da possível queda do Moraes, porque novas informações foram divulgadas e tá difícil para o Moraes se escapar dessa. Por isso que eu perguntei logo no começo do vídeo se você é a favor da prisão ou só do afastamento do ministro. Como prints do bloco de notas criaram mais rastros de conversa entre Vorcar e Moraes. Então deu ruim para o Moraes, né? Aqui essa matéria saiu no G1, gente. Programas usados pela Polícia Federal recuperam mensagens e arquivos salvos em celulares, segundo especialista. Tentativa do banqueiro de esconder conversas pode, na verdade, ter ajudado a investigação e os programas usados em investigações da Polícia Federal podem desbloquear o celular e recuperar o conteúdo das conversas. Em alguns casos, até acessar imagens apagadas pelo dono do aparelho. E na investigação do caso Master, a Polícia Federal realizou uma análise técnica para obter mensagens trocadas em 17 de novembro entre Daniel Vorcar e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, informou o jornal O Globo, segundo essa matéria. A conversa incluía prints com mensagens escritas pelo banqueiro no aplicativo do bloco de notas e enviadas pelo WhatsApp como imagens de visualização única. O jornal afirmou que teve acesso ao conteúdo obtido por um software da Polícia Federal que exibe de forma conjunta mensagens e arquivos, o que permitiu reverter a visualização única. Em nota enviada anteriormente, o Moraes afirmou que os prints de mensagem de Vorcaro não aparecem como enviados a ele e que uma análise técnica indicou que as imagens de visualização única não correspondem aos contatos do ministro. E o perito em segurança digital, Wanderson Castilho, explicou ao G1 que a estratégia de Vorcaro de criar capturas de tela do bloco de notas para ocultar o conteúdo das conversas pode, na prática, ter contribuído para criar mais evidências ainda. É até mais fácil recuperar imagens do que a conversa propriamente dita quando ele transformou a conversa em imagem. Isso deixou um rastro maior. Então, olha aí, gente, novas evidências que podem aí, de fato, fazer com que não só um ministro, mas 2 ministros, no mínimo,
tenham que ser afastados do cargo. Então a gente vai ter surpresa nos próximos dias. Não perca nenhum vídeo do canal. Obrigada por estar aqui com a gente. Não esquece de apertar o botão de se inscrever. Deixa o joinha no vídeo, gente. Você gostou do conteúdo? Faz sentido para você? Então deixa o like e compartilha esse vídeo o máximo possível. Eu conto com a sua ajuda. Eu espero você aqui amanhã junto com a gente. Obrigada, um beijo. Eu sou a Ana Paula e é um prazer ter você conosco. Até logo.